Olá, bom dia, paz e bem. Fazer aqui a reflexão do Evangelho de hoje, nessa data tão especial do corpo de Deus. Já até adiantando, quem não sabe, existe uma Santa Juliana que interessante. Já vou meditando isso. Na igreja não tinha uma festa, né, como Corpus Christi, não existia. E essa Santa Juliana, ela ficou 2 anos. Quando tinha a lua cheia, ela via um risco preto da lua. E ela passou 2 anos vendo aquilo, e depois de 2 anos ela perguntou ao Nosso Senhor qual o significado, o sentido daquilo. E Jesus falou para ela que é porque na igreja, a lua cheia simbolizava a Santa Igreja Católica. Mas aquele risco preto era porque não tinha uma festa da Eucaristia. E quando ela estava para morrer, né, não conseguia engolir nada, colocaram uma hóstia consagrada no peito dela, e a hóstia e ficou como uma tatuagem, né? Até na imagem dela tem JHS em cima do hábito dela, e com a hóstia consagrada. E só depois que ela morreu que a igreja foi colocar essa. Interessante, né? Às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus pede as coisas, coloca o nosso coração e ninguém sabe, né? A gente pode lembrar da história de Moisés, né? Da Terra Prometida. Vamos lá, gente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidão, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir ao povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhe vós mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ele levou os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos para distribuir-os à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente tem 4 situações que eu estava meditando esse evangelho. Claramente, a missão de Jesus, a missão de nosso Senhor em anunciar a palavra, né? Ele estava anunciando que o reino de Deus. E isso a gente reflete que a palavra ela é anunciada, né? E a intenção é todos meditar o céu, vivenciar o céu aqui na terra. E com essa busca da eternidade, né? Sabendo que vamos passar deste mundo. Então, anunciar o evangelho, isso a igreja faz. Interessante. E outra coisa é Jesus fazer esse milagre dos pães, né? Esse milagre interessante. Ele anuncia a palavra e antes aqui ele curou todos que estavam ali, né? Os que precisavam, né? E curava todos os que precisavam. Anunciou a palavra, curou as pessoas e alimentou. Então não pode ficar só preso em um, né? Ou na palavra, na oração, na palavra de Deus. Temos que estar tudo em harmonia, né? E esse alimentar, né, esse milagre dos pães, é ajudar as pessoas, os que passam fome, né? Se doar nessa questão, né? Se entregar às pessoas que chegam até nós, na rua, onde for, sentindo no coração, vendo a necessidade, ter essa. E isso não é somente de alimento, gente.
Eu vejo também na questão da saúde. Porque, assim, é interessante quando é uma pessoa da nossa família, né? Quando é uma pessoa da nossa família, a gente quer o mais rápido possível, né? Eu falo isso porque o SUS, ele atrasa muito, né? E muita gente perde a vida por espera, porque, assim, quando um familiar nosso precisa de uma cirurgia, né? Eu já encontrei jovem de interior, já até falei uma vez que um jovem de 32 anos morreu porque precisava de uma cirurgia de pedras na vesícula, se eu não me engano. E vai para emergência, toma medicação, bota na fila de espera. E não deu para esperar. Nesse momento ela faleceu. Não sei qual foram as outras complicações. Então, esse cuidado com as pessoas, né? Jesus, ele não só anunciou a palavra, ele curou todos que estavam lá e depois alimentou. E se você vê, separa grupo de 50, manda esse povo embora. Por quê? Porque tinha organização, tinha desejo de vivenciar essas três realidades. E a quarta realidade é a organização. É a organização de ajudar as pessoas mais necessitadas. E essa era a missão de Jesus, o trabalho de Jesus. Né? O que Jesus mais fazia era isso, era curar. Eu gosto muito da passagem quando Jesus cura um homem na sinagoga. Né? O que se deve fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Cura o homem dentro da sinagoga, local só para oração. Então, às vezes, gente, isso é pessoal, viu? De cada pessoa. A pessoa vai meditar dentro de si. Isso é para todas as pessoas. Em que sentido? Pode ser padre, pode ser religioso, pode ser leigo, consagrado, mas meditar essa realidade, né? Essa realidade de como a gente está vivenciando esse anúncio da palavra de Deus, né? No contexto completo, né? Do anúncio da palavra, ajudar as pessoas nas suas doenças, né? E isso é o que eu falo muito isso porque é o que eu mais vivencio até no meu trabalho, né? E na missão. Na questão de ver a pessoa. Tem uma senhora agora que tá com caroço no peito, né? E precisa fazer uma mamária. E fazer o quê? Como é que tem dinheiro para pagar o exame? Tá na fila de espera. A gente vai ter que ajudar. Entende? Eu tava assistindo, eu vou assistir ainda completa de novo, que eu assisti o filme de São Vicente de Paula. E ele tira um sacerdote da fila da confissão no filme. Eu estava assistindo um pedaço, ele tira o sacerdote da fila da confissão, que Deus tinha tido uma noite terrível. E Deus faz com que ele, esse tipo de articulação aqui, ó, organização, pensar, né, se organizar para que o bem aconteça. A cura, a alimentação para os mais necessitados. E ele tira o sacerdote da fila da confissão de pessoas que estavam lá para poder servir, ajudar os que passavam fome na época lá. Naquela época a situação complicada. O filme é muito forte, um filme preto e branco. Tá acho que no Facebook. Se colocar no Google você acha. Então, temos que vencer essa realidade. Por que eu falo muito a respeito de alimento? Porque alimento, um adulto vai dar um jeito, tem pensamento. Agora criança não. Criança passa fome e não vai conseguir muitas vezes pedir. Né? Se pede, às vezes os pais não têm. Então isso é uma coisa muito delicada. Isso não, é uma dor, né, para todos. Né? E a questão da saúde também. A saúde, e no filme de São Vicente de Paulo é interessante que as pessoas estão tão acostumadas ao sofrimento que acham que tem que suportar aquilo mesmo. Né? E qual é a nossa missão? A nossa missão é só anunciar a palavra de Deus? Não. Né? Cuidar dos mais pequeninos. Cuidar dos mais pequeninos. Às vezes a pessoa tem a história de São Francisco, né? Que só ele tá passando, o outro frade perguntou, e aí, não vai pregar não? Não, a gente já pregou. Então, um ato de caridade, um ato de amor, aí a gente tem que muito olhar a vida de Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis. Quem é São Francisco de Assis? Eu gosto muito da história muito interessante de Cura das,
que Curadassa não tinha inteligência para ser padre, né? Não tinha inteligência. E aí, quando estava para se ordenar, e agora, o que vai fazer para ele? Ele mandou para uma cidade pequena. E aquele que não tinha inteligência para ser padre, hoje ele é patrônomo dos sacerdotes. Patrônomo. Todos os sacerdotes têm que ser igual a ele. Seguir o exemplo dele, né? Que interessante. Então, a gente temos que seguir a Cristo Jesus. Como é que Jesus tratava os leprosos, os doentes, como é que ele abordava, o que ele fazia. Então, essa atenção, essa compaixão que Nosso Senhor tinha, todos esses detalhes é importantíssimo. Às vezes a pessoa foca muito no material, na construção, coisas grandes. Não, é a pessoa. Às vezes tem uma pessoa que está próximo da gente, ou a gente até vê uma pessoa precisando de um, sei lá, um auxílio ou de alimento ou na questão da saúde. Eu achei tão bonito um médico, não vou citar o nome, e tinha uma pessoa morador de rua, mais ou menos, estava morando na rua. E um problema de visão muito grave e muito caro que o SUS não. E coisa de que fazer rápido. Eu não vou dizer o nome porque senão vai demorar. E ele disse assim, ele disse que ia dar um jeito para conseguir aquela cirurgia. Ia ter que fazer. Ele disse, mas quando que eu não ia ficar, eu não ia ter a consciência para poder dormir, consciência pesada. Isso é belo, né? Isso eu falo que o demônio ele perturba a pessoa, deixa a pessoa com medo, deixa a pessoa irritado, ódio, raiva. O Espírito Santo não, o Espírito Santo ele inquieta, é aquela inquietude. Mas não é aquela inquietude de você perder sua paz, é de você ficar trabalhando na sua mente, e isso é o que eu mais faço, viu, gente? Porque eu perturbo muitos médicos, né? Perturbo, peço um, peço a outro. E o Espírito Santo, ele deixa aquela inquietude de você ficar trabalhando na sua mente, pensando como é que eu vou conseguir isso, como é que eu vou ajudar essa pessoa. E aí vai lembrando de um, lembrando de outro, e vai dando norte. E aí você vai costurando, e aí a graça acontece. A graça acontece. Não adianta. Se for para a gente for fazer as coisas por vaidade, por orgulho, para construção, para ser elogiado, é perca de tempo, entende? É perca de tempo. Você não vai ter muito auxílio. Agora, quando você vai fazer o bem, se prepare, que o Espírito Santo, o Pai e o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, vai lhe ajudar. Ele ajuda. E aí você vai estar. Por isso que é importante fazer o bem. Por isso que é importante ajudar. Que quando você tem essa iniciativa e esse desejo, você vai atrair para perto de você a Trindade. Porque a ação do amor, ela é própria de Deus. Não, eu falo muito de caridade porque faz parte do meu trabalho, mas pode ser no anúncio do Evangelho, no amar, no perdoar, dar perdão. Entende? Tudo isso aí, você atrai a quem? Atrai o amor de Deus, você atrai a presença do Espírito Santo. Deus na sua vida. Agora, quando a pessoa não tem em volta dela ações de caridade, podendo fazer, ela vai atrair o quê? Vai atrair revolta, raiva, ódio da igreja, crítica, tudo que não presta. E o demônio faz a festa. Por isso por que a gente precisa rezar? Porque nós somos muito frágil, muito fraco, né? Muito frágil, o demônio pegar rapidinho. Então a gente precisa botar o joelho no chão, precisamos da missa, precisamos da Eucaristia. Você vê como Francisco de Assis foi tratado, como São Padre Pio foi tratado, Cura das, né? Santa Juliana, uma santa, uma freira santa que Jesus falava com ela, só foi na igreja ter o padre só proclamou depois que a mulher morreu. Entende? Então, em todos os lugares existem seus erros, suas dificuldades. Entende? Agora, nunca podemos esquecer. Para as pessoas, às vezes, você não vale nada. Mas aí você tem que entender o que é o que Deus pensa de você. É o que Deus acha.
Por isso que a gente tem, tudo que a gente fazer, tem que fazer por amor a Jesus, por amor a Deus. Nunca para vanglória, nem para aparecer, não. Para Deus. Até no ato de amar, de perdoar, é a vida de oração. A vida de oração no coração sempre está conversando com Deus. Tá bem, gente? Então, feliz dia de Corpus Christi para todo mundo.